Vimos, então, os tipos de sujeito. Faltou um, que é o oracional. Vamos ver agora. Na sequência, vamos ver isso aqui. Que sem essa parte que está no quadro, a gente não consegue evoluir, tá? O sujeito eu vou colocar na tela virtual, aqui na tela digital. Não gosto muito dela, porque minha letra fica mais feia do que o normal. Mas como eu já preenchi o quadro com outro conteúdo, a gente vai para a tela. De olho na tela. Então, vamos lá. Sujeito oracional. Olha só, sujeito oracional. Se ele chama oracional, o que é que eu tenho? Um verbo. Oracional. Então, o que é que eu vou ter? Um verbo no meu sujeito. O meu sujeito vai ser composto por um verbo, tá? E que exemplo nós temos? Nós temos dois formatos muito comuns. Um deles, se você ficar com dúvida, a gente vai ver mais com calma lá em período composto, porque é uma oração subjetiva, substantiva subjetiva. E aqui a gente só vai mostrar o que é um sujeito oracional. Então, não fique desesperado. Este exemplo que eu vou mostrar agora é um exemplo muito comum, que são aqueles ditados que a gente tem, que começam com o pronome relativo quem. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem planta vento, colhe tempestade. É um tipo comum de sujeito oracional. Então, vamos lá. Quem planta vento, você tem tudo isso no seu material, tá? Colhe tempestade. Então, aqui não tem vírgula, porque eu tenho um sujeito, tempestade. Eu vou até olhar se eu coloquei vírgula no material. Não, não coloquei. Porque às vezes eu coloco que é meio que no hábito. Então, vamos separar aqui. Vamos achar primeiro o verbo. Então, eu tenho um verbo aqui. Quem é planta e colher. Agora, vamos achar o sujeito para cada verbo. Eu vou chegar no meu verbo e vou perguntar quem para ele. Quem planta vento? Quem? Professora, mas quem é o sujeito? Sim, é um pronome relativo e pronomes relativos podem, sim, ser sujeito. Tá? Então, na morfologia é o meu pronome relativo, na minha sintaxe é o meu sujeito. Agora, vamos para o outro verbo, porque eu tenho que achar o sujeito de todos os verbos. Eu vou no colhe e pergunto quem para colhe? Quem? Quem colhe tempestade? Quem planta vento. Então, tudo isto aqui é o sujeito do verbo colher, tá? Quem é o sujeito do verbo plantar e quem planta vento é o sujeito do verbo colher. Então, aqui eu tenho um sujeito oracional, porque eu tenho um verbo dentro desse meu sujeito. O próximo formato é quando a gente tem uma oração subjetiva, e essa minha oração subjetiva é formada por uma conjunção integrante. Ela é formada por uma conjunção integrante ou uma oração reduzida, tá? E orações reduzidas também a gente vai ver lá em período composto. Exemplo, olha só. Era penoso carregar o fardo. Oração reduzida. Vou fazer a mesma oração agora desenvolvida. Era penoso que carregasse o fardo, tá? Então, aqui, ó, a mesma oração, só que uma é reduzida, não muda sentido, não muda nada, tá? E se você não entendeu, fique com calma. Reduzida porque não tem conjunção ou pronome, não tem termos de ligação, por isso que a gente chama de reduzida. Mas a gente vai ver isso completinho lá em período composto. Então, vamos fazer aqui. Era penoso, você vai substituir qualquer uma delas, tanto a de cima como a de baixo, por isso. Era penoso, isso. E aí, a gente vai inverter agora a ordem. Olha só. Quem era penoso? Vou perguntar quem aqui, ó. Quem era penoso? Isso. Então, qual é a ordem direta dessa oração? Isso era penoso, tá? Por hora, só isso é o suficiente para você. Ai, professora, mas eu não vou conseguir fazer uma questão sobre isso. Fique tranquilo que a sua prova ainda vai dar tempo. Nós vamos ver isso daqui a uns 3, 4 blocos aí para frente. E quando eu passar o macete disso aqui, você vai ver que não tem erro. Eu passo um macetinho que é infalível. Então, isso era penoso. É o meu sujeito. E o meu sujeito tem um verbo, que é o verbo carregar, tá? Então, esse aqui são os dois formatos mais comuns de oração sujeito oracional.
Vamos para os exercícios e daí no exercício eu passo de novo aí. A gente relembra isso aqui, tá? Trecho do texto. Era custoso acreditar que morasse alguém naquele cemitério de gigantes. Opa, olha só, eu já bato o olho, eu já vejo que eu tenho aqui uma oração reduzida, bem parecida com aquela do meu exemplo anterior. Então, vamos lá. No texto, o sujeito da oração era custoso? É. E aí, eu já sei que eu vou substituir o que vem depois por isso. Era custoso, isso. Então, tudo isto aqui, ó, que pode ser substituído por isso, é o meu sujeito. Então, quem é o meu sujeito? Alguém? Alguém era custoso? Quem era custoso? Alguém? Não. Custoso apenas? Não. Classificado como indeterminado? Olha só, isso é o que a banca mais faz, tá? Tentar confundir você com um sujeito indeterminado. Ah, eu não sei quem era custoso. E aí você vai achar que é um sujeito indeterminado. Então, não é. Eu tenho aqui um sujeito oracional. Oculto? Não. Então, quem é o meu sujeito? Acreditar que morasse alguém, tá? Tudo isso aqui vai ser o meu sujeito oracional. Acerca dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. A oração que haja implementação de um modelo de policiamento tem a função de qualificar. Opa! Então, vamos achar isso aqui e eu vou reescrever. Então, está aqui, ó. É essencial que haja. Vamos reescrever? É essencial que haja implementação. Já só isso aqui é o suficiente. Implementação. Só isso aqui é o suficiente. Então, vamos fazer a análise deste trecho. E identificar se isso aqui, quando ele fala de qualificar, ele quer dizer que é o predicativo do sujeito, tá? Ou o predicativo do objeto, que nós vamos ver daqui a pouco, predicativo do objeto. Então, porque qualificar tem a função de predicativo, porque predicativo é a mesma coisa que uma qualidade, tá? Então, aí seria qualificar. Vamos descobrir se é. É essencial que haja. Então, isso aqui está qualificando essencial? Não. Então, vamos fazer é essencial isso. Opa, é essencial isso. Então, isso é o objeto ou é o predicativo? Não, também. Isso é essencial. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é o meu sujeito e não o meu predicativo. Isso é essencial. Quem é essencial? Que haja implemento. Então, está certo? Não, está errado. Ok? Última. Esta daqui, ela faz uma mistura de sujeito oracional, te confunde com sujeito indeterminado e, na verdade, trata-se de um sujeito oracional, tá? Destaca-se, ó, como principal, e eu consigo colocar destaca-se isso. Beleza? Então, tudo que está aqui, que busca neutralizar, tudo que está aqui a gente vai colocar um isso. Beleza? Destaca-se isso. E agora, eu tenho aqui partícula C, eu tenho um verbo transitivo direto na terceira pessoa, ó, na terceira pessoa do singular. Opa! E o que isso me caracteriza? Voz passiva. Isso é destacado. Olha aqui nosso particípio, o verbo ser mais particípio, mais vira o quê? Com mais verbo transitivo direto, vira o quê? Voz passiva. Quem é destacado? Isso, que vai ser o meu sujeito. Então, tudo que está aqui neste período não está mostrando um sujeito indeterminado. Está mostrando para nós um sujeito pós-posto, após o verbo. Então, ele está depois do meu verbo. Então, aqui eu tenho também um sujeito oracional. Beleza? Está aqui, ó, errado, porque não está indeterminado. Última.
Aqui a gente vai fazer um remember de todos, tá? Não tem gabarito aí no material de vocês, mas ele tem uma resposta, tá? Porque isso aqui foi uma adaptação de uma questão só para a gente treinar. Identifique que tipo de sujeito, quem que é o sujeito de cada oração. Quem vive com a filha? Tenho uma amiga que mora na Europa. Vive com a filha. Quem vive com a filha? Uma amiga. A minha amiga. Então, uma amiga. Em tese, ela não tem do que se queixar, mas conversávamos outro dia sobre o significado de estar tudo bem. Quem conversávamos? Nós. Então, o sujeito é um sujeito oculto, nós. A ideia de poder deveria estar associada à gestão do ócio. Quem deveria estar associada? A ideia de poder. Então, aqui também eu tenho um sujeito que é ideia. Neste caso, é um sujeito expresso e não oculto. Vou morar num buraco. Quem vou morar? Eu. Eu vou morar e é um sujeito oculto. Vou colocar aqui também, oculto. Temos perdido tempo nas redes sociais. Nós, de novo, nós temos. E, de novo, é oculto. Ok? Então, vamos ver como ficou o nosso gabarito. Quem? Uma filha. Nós conversávamos. A ideia de poder. Eu vou morar no buraco e nós temos perdido tempo. Beleza? Agora vamos para a nova parte aí do nosso material, que é entender os predicados. Pode jogar para mim, Zé. Que são os predicados. Nós vimos, então, os termos essenciais da oração. Quase que eu derrubo água aqui. Tem alguma coisa de... Não, nada para pegar fogo aqui embaixo. Nós vimos, então, que nossos termos essenciais são dois, que é o sujeito, e que existe um caso em que o sujeito vai ser inexistente, que quando que é? Verbo impessoal, tá? Os verbos impessoais causam pra gente aí sujeito inexistente. Mas o que nunca vai faltar é o predicado. E o predicado, ele tem algumas características, algumas divisões, tá? Que é o predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Quem são eles? Eles estão ligados 100% à nossa transitividade do verbo. Então, por isso que eu coloquei isso aqui no quadro. Se você não dominar isso aqui, a gente não consegue passar para o predicado e a gente não vai conseguir fazer a análise sintática. Isso aqui é a parte mais importante de uma análise sintática. Porque na hora de fazer a análise sintática e descobrir os termos essenciais, termos integrantes e classificar esses termos integrantes, eu tenho que dominar a transitividade dos verbos, porque se um verbo é de estado, se um verbo é transitivo, se ele é intransitivo, transitivo direto ou indireto, tá? E isso aí vai dar um nome para cada uma dos nossos predicados e para cada uma das nossas análises sintáticas. Então, eu coloquei aqui no quadro para a gente relembrar. Estou fora da tela, mas é só um segundo. Coloquei aqui no quadro para a gente relembrar. Tem no material de vocês de agora e tem também lá quando a gente viu o verbo, tá? Temos que treinar isso aqui. Então, vamos começar pelos verbos de ligação. Que verbo de ligação, lembra? É estado. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem esse material enquanto eu estou. Dá um pause. Você vai pegar o meu material e vai riscar. Porque em cima está escrito verbo de ligação, verbo intransitivo, tá? Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou editar esse material e já vai estar na sua mão sem o nome. E você vai completar depois que eu falar, tá? Então, você vai pegar essa lista de verbos que está aí e você vai preencher dizendo, você vai dar um pause, e você vai preencher dizendo se ele é de ação, se ele é transitivo, intransitivo, de ligação, tá? E aí, a gente vai preencher junto. Então, pegue todos esses verbos que estão aí e preencha. E aí, volte comigo depois que você preencher, beleza? Beijo e volta em 2 segundos. Aí, voltou? Não precisa nem fazer corte, não, tá? É você que vai dar um pause. Você fez o seu pause e aí vamos ver. Conseguiu, se você conseguiu acertar. No seu material eu vou colocar todo bagunçado, tá? Porque eu montei aqui para dar a aula, tudo certinho, mas o seu vai estar tudo bagunçado. Você vai ter que ficar caçando. Cadê? Cadê os verbos? Ele anda muito doente. Achou aí no seu material como que está? Ele anda muito doente. Esse anda muito doente... Ele anda muito doente. É ação ou é um estado?
Então, isso é algo que você tem que começar a mexer lá no fundo do seu coração e treinar. Primeira coisa, identificar se a ação ou estado. Quando você identificou, aí sim eu vou procurar predicativos, ou então ele vai ser intransitivo, pode ser intransitivo. Ou achou é de ação. Opa, ele é de ação. Aí ele é de ação, vai ser transitivo direto ou indireto, tá? Então, beleza. Ele anda muito doente. Ação ou estado? É o estado da pessoa. Oh, eu estou doente, eu estou cansado, eu estou fadigado, eu estou enjoado. Eu não estou fazendo uma ação. É o meu estado de espírito, é como eu estou, é o modo como eu estou. Então, é um estado. Agora, eu ando muito rápido. É uma ação, tá? Ela fica feliz. O verbo ficar. Eu fico parada. É uma ação, porque eu estou parada. Não estou me movimentando em ação, mas trata-se de uma ação de estar parada. Trata-se da ação da inércia, tá? Então, não é fico feliz. Ah, é o modo como eu estou. Virou professora. Ela não era. É mudança de estado. Agora, virou a caneta. Virou o braço. Torceu. Essa ideia de torcer, virar, tá? Então, virou o prato. Então, eu tenho uma ação. Aqui não. Aqui é um estado, ou mudança de estado. Na verdade, entra como mudança de estado. Maria saiu aplaudida. Ela tá saindo e sendo aplaudida? Não. Ela participou de um evento, terminou e todos saiu aplaudida, tá? Não, ela tá saindo e uhul, lá, hein? Ó, dançandinho? Não, não é nesse sentido. Saiu aplaudida. Então, você tem que começar a trabalhar isso na sua mente para você identificar o que é estado, o que é ação. Senão, daqui para frente, você vai começar a ter problema, tá? Outra coisa, além dessa listinha que eu passei para você, pesquise na internet. Verbo, transitividade dos verbos, ou escolha um verbo e coloque lista deste verbo, lista de transitividade do verbo andar, lista de transitividade do verbo ficar, porque daí vai aparecendo várias coisas e você começa a treinar, tá? Intransitivo. Intransitivo já não é mais um estado, é uma ação, e esta ação não precisa de complemento. Olha só, quem fala algo. Quem chega a algum lugar. Só que eu posso transformar todos esses verbos em intransitivo. O verbo, ele nasce de um modo. O verbo chegar é transitivo indireto. Quem chega a. Precisa da preposição a. No entanto, ele pode ser intransitivo. O verbo falar é transitivo direto. Quem fala algo. Mas ele também pode ser bitransitivo. Quem fala algo a alguém, ou com alguém, para alguém. Então, ele pode ser bitransitivo. Mas ele também pode ser intransitivo. O gato não fala. Eu precisei dizer que o gato não fala com o cachorro, para você entender que não é uma ação dele falar, mas o gato tem a ação de miar. Então, por isso que o gato não fala. Então, aqui ele passa a ser intransitivo. Olha o verbo chegar. O trem chegou. Quem chega a algum lugar. Eu não preciso falar aonde esse trem chegou para você entender que ele está onde deveria estar. O trem chegou. Pronto. Então, ele passa a ser intransitivo, tá? Então, você tem de ficar atento se os verbos, mesmo ele tendo certa transitividade, se naquele estado em que ele está, se naquela oração em que ele está inserida, tem complemento ou não tem complemento. Tem objeto ou não tem objeto? É um estado ou é uma ação? Tá? Então, você tem que analisar cada caso para você saber certinho a transitividade. João ainda vive aqui, no sentido de ter existência. Ele existe, ele está vivo, ele respira. E ele respira onde? Aqui, tá? Então, ainda vive aqui. Ele morreu ontem. Então, também, não precisa de nada, ele morreu. Já sei que ele não existe mais. Está ligado à existência também, ou à falta da existência. A criança nasceu. Não precisa dizer que modo, como a criança nasceu, para você entender que ela saiu da barriga da mãe dela. Criança nasceu. Pronto, é o suficiente, tá? Agora joga um pouquinho para casa, estamos vindo. E eu fiquei assim, né? Corcunda, a pessoa tá cansada, filha? Logo cedo? Verbo transitivo direto.
O verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de complemento, mas não tem preposição. Preposição. Precisa de complemento, senão ele não existe. Ele não tem sentido. Mas não precisa de preposição. João namora uma linda moça. Ai, sou eu, gente. Ai, beijinho no ombro. João namora uma linda moça. Verbo transitivo direto. E aqui eu tenho o meu objeto. Agora, se eu tirar o meu objeto, João namora. Eu não sei com quem, mas eu sei que ele não está solteiro. No sentido de não estar solteiro. Ele passou a ser o que agora? Intransitivo, tá? João namora. Ele não está solteiro. Está comprometido com alguém. Pronto, intransitivo. Agora, se eu estou dizendo qual é a pessoa que ele namora, o famoso com quem, apesar de o com estar errado, porque quem namora, namora alguém, nós já vimos isso lá em transitividade dos verbos. Quem namora, namora alguém, é VTD, e não cabe preposição. Então, aqui namora, linda, moça. Objeto direto. Tá? Eles leram o livro. Eles leram o livro. Quem lê, lê algo. Verbo transitivo direto, objeto direto. Transitivo indireto. Ele é o mais fácil de todos, porque vai ter preposição. Nós temos objetos diretos preposicionados, mas eu nem vou passar isso para vocês. Vocês vão ver que, acho que daqui 2 blocos eu já vou falar sobre isso, que são os termos integrantes da oração, que são os complementos das orações. Mas não cai em concurso. Se cair em 0,00,111, lá na casa do cacete do 1, é muito. Então, eu acho que a obesidade mental fica passando para você, mesmo porque objeto direto, preposicionado, é algo meio difícil de entender. Porque você enxerga a preposição e fala, tem preposição, hein? É objeto indireto. E não é. Tá? Então, eu não vou passar isso para vocês, porque eu acredito ser muito desnecessário. Nunca vi cair em concurso. Então, não vou passar. Muitos professores passam isso, tá? Mas eu acredito ser obesidade mental, não vou passar. Eu gosto de chocolate. Quem gosta, gosta de. Eu acredito em você. Quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa. Então, preposição, transitivo indireto. Todos são de ação. Observe que tem uma ação nele. Bitransitivo, agora para a última tela, Zé. Bitransitivo. O nosso bitransitivo, ele vai ter objeto direto e objeto indireto. Não precisa estar necessariamente nessa ordem. Pode ser o indireto primeiro e o direto depois. Levaram ao professor o livro. Levaram o livro ao professor. Não importa a ordem, tá? Quem leva, leva algo, objeto direto, a alguém, objeto indireto, ou a algum lugar. Então, eu tenho aqui, ó, um bitransitivo. Ação também. Se ele chama transitivo direto ou indireto, significa que é ação. Viver. Lembram lá quando nós estávamos vendo o verbo, eu falei assim, eu vou passar para vocês que verbo viver é intransitivo, mas vocês vão descobrir que ele pode ser qualquer coisa, assim como todos os verbos. E aqui eu trouxe para vocês o exemplo. Lá na ocasião eu não trouxe, porque foi tendo muito conteúdo, mas eu não esqueci. E eu trouxe agora. A gente revisa e aí a gente entende exatamente como é que funciona. E vocês vão ver como que muda o sentido. Viu aqui no namora? Ele namora, ponto. É não estar solteiro, não estar disponível. É estar comprometido. Ele namora uma moça bonita, ou ele namora Joana. Então, aí tem o sentido de ter uma pessoa, do ato de estar com alguém, e não simplesmente estar comprometido. Então, tem mudança de sentido quando muda a transitividade do verbo. Na maioria dos casos, quando tem dupla transitividade, ou muda a transitividade, muda o sentido. Olha o verbo viver, por exemplo. Ele vive bem nesta cidade. Tem o sentido de estar vivo, de ter existência. Ele existe. Ele respira, não morreu. E vive onde? Nesta cidade. Vive como? Bem. Cuidado, que dá a impressão que isso aqui, ó, viver bem, ele vive bem. Dá a impressão de que é o modo como ele vive ou o estado em que ele está bem. Não, ele vive quando você para sentir
Ele vive bem. Ele vive bem é porque ele está vivo e está vivo de um modo bom, tá? Mas aqui é uma ação. É uma ação. Então, aqui, ó, eu tenho um verbo intransitivo. É uma ação. Ele vive uma vida boa. Ele passa a vida. Olha só, ele vive uma vida boa. Quem vive? Ele, sujeito. Vive o quê? Olha só. Ele vive o quê? Quando eu tenho o quê, significa que eu tenho objeto. Ele vive o quê? Uma vida boa. É o meu objeto direto. E aqui passou a ser verbo transitivo direto, que é quando ele passa a vida de algum modo ou está tendo alguma coisa. Ele vive uma boa vida, tá? Verbo viver de novo. Ele vive do dinheiro do pai. Verbo intransitivo, minha gente. Verbo intransitivo. Porque sempre que tiver o sentido de ser sustentado, ele vive do dinheiro do pai, ele é sustentado pelo dinheiro do pai. Isso aqui vai ser um verbo intransitivo e nós temos objeto indireto. Beleza? O último, quando está no sentido de... E esse daqui é fácil porque você consegue lembrar. O verbo de ligação secapfit, os que nasceram essencialmente de ligação, não é o secapfit, ser, estar, continuar, permanecer, parecer, andar, ficar e tornar-se. Não são os verbos que nasceram essencialmente de ligação? Se eles nasceram essencialmente de ligação, olha o estar aqui. Estar sempre é o modo de estar sempre. Ele está sempre preocupado, ele vive preocupado. Ele vive feliz. Ele está sempre feliz, tá? Então, quando eu consigo substituir por estar sempre, neste caso aqui, eu tenho verbo, a pessoa foi longe, a mente deu uma voada, onde é que eu tô? Então, aqui eu tenho um verbo de ligação e predicativo do sujeito. Beleza? Isso aqui é o predicativo do sujeito. Foi? Foi. Agora, minha gente, nós vamos para onde? Isso aqui foi tudo revisão. Foi tudo revisãozinha. E nós vamos entrar... revisão não, né? Abrindo o nosso predicado. Sem entender a predicação dos verbos... Pode que eu venho para cá. Sem entendermos a predicação dos verbos, não vamos entender quais são os tipos de predicado. Porque predicado nominal, verbo de ligação. Predicado verbal, ação. Predicado verbo nominal, eu tenho um verbo que vai apresentar ação e que, ao mesmo tempo, apresenta estado. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade, tá? Sacou, entendeu, captou, capturou, estado, ação, se é intransitivo. Que agora a gente vai entrar na minúcia do negócio, no cerne da questão, na essência da questão, tá? E se eu não souber a diferença, ó, já começa aqui, ó, verbo de ligação. Se eu não sei a diferença, fudeu. Então, vamos lá. Predicado nominal. Primeiro, a gente tem que lembrar que... Eu vou sair da tela só um minuto. Fazer um barulho, que a pessoa gosta de barulho, sabe? Você tem que ver na minha casa, eu brincando com o Teodoro. Eu acho que os vizinhos devem pensar, gente, eu acho que moram umas 10 pessoas nessa casa. Porque aí eu saio correndo nas escadas, ele gosta de brincar de esconde-esconde. E aí na escada da minha casa tem um portãozinho, porque quem morava antes na minha casa era o Nakano. Aí tem um portãozinho de criança, porque ele tem filho, né? Na escada, assim, protegendo. E aí quando eu desço a escada pro Teodoro saber que eu desci, eu faço barulho, mas eu fico escondido atrás da porta pra assustar ele, aí eu bato aquela portinha e faz um barulhão. E eu faço de conta que tô descendo a escada e me escondo atrás da porta, pra ele descer e doido, né? Coisa de doido. Mas eu sou normal? Não, nunca falei que sou normal, nem tô tentando ser normal por enquanto. E aí, no começo, os vizinhos achavam que eu tinha filho, porque eu ficava assim, não, meu filho, não faça isso. Não, meu filho, não sobe aí. Aí foram ver que o filho era um gato não deixa de ser filho, né? Mas é um gato de 4 patas. Então, vamos lá. Verbo de ligação é o quê? Estado. Então, isso a gente não pode esquecer.
Vamos ver de novo uma diferença. Marcos ficou aborrecido. Opa! Primeira coisa, o que é predicado? Termos essenciais da oração. Quem ficou aborrecido? Marcos. É o meu sujeito. Daqui para cá, vou pegar o preto. Daqui para cá, eu tenho predicado. Daqui para cá, tudo é o meu predicado, mas vamos classificar esse predicado. Que predicado que é? Neste caso, ficou aborrecido. É ação ou é estado? É o estado, é o modo como ele está, aborrecido. Então, eu tenho o verbo de ligação e, como se fosse o meu complemento desse verbo de ligação, não chama complemento, tá? Gramaticalmente não é complemento. Vocês vão ver que, didaticamente, para ficar mais fácil para você entender, eu sempre vou chamar o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto de complemento, tá? Para facilitar a sua vida, mas ele não é, porque ele é termo essencial da oração e não termo integrante. E termo integrante que é complemento. Ele é termo essencial, mas eu vou chamá-lo de complemento. Então, o complemento do meu verbo de ligação, que está dentro do meu predicado, é o predicativo do sujeito. É a qualidade desse sujeito, é o modo desse sujeito, é a característica desse sujeito. Como esse sujeito está? Ele está aborrecido. Então, isso é predicativo do sujeito, característica do sujeito, tá? Agora, Marcos ficou em casa. É a ação de estar lá, ó, bracinho cruzado. Eita, todo mundo saiu, menos eu. Que bosta. Então, se é um verbo de ação, eu tenho que começar a identificar se tem complemento, se não tem complemento. A primeira parte. Marcos ficou. O em casa, quem fica, fica em algum lugar. Esse em algum lugar é só um adjunto. É o lugar, é um adjunto adverbial. Então, aqui, ó, é apenas o lugar que ele está. Se é o lugar que ele está, sempre que você tiver a ideia de lugar, é adjunto adverbial. Vamos chegar no adjunto adverbial ainda. Isso aqui é termo acessório da oração. Mas a gente quer identificar aqui, ó. Se eu tenho um verbo intransitivo, tudo isso aqui chama-se predicativo, predicado verbal. E este predicado aqui é nominal. Prof, por que um é predicado verbal e um é predicado nominal? Predicado nominal, porque sempre vai existir com verbo de ligação, somente verbo de ligação pode dar um verbo predicado nominal. E por que chama nominal? Quem dá o nome do predicado é o núcleo. O núcleo é a parte mais importante do predicado. E no predicado nominal, a parte mais importante é o predicativo do sujeito. Então, o núcleo é sempre o predicativo do sujeito. Então, vamos para cá. Joga para o lado de cá, Zé. Vou mudar de lado de novo, para não ficar de ponta cabeça. Ó, então, este daqui, ó, deixa eu ver se cabe lá na tela. Núcleo. Quem é o núcleo de um predicado nominal? O núcleo de um predicado nominal sempre vai ser o predicativo do sujeito, por isso que é nome, porque não é um verbo, é um nome. O verbo não é tão importante e o verbo só vai acontecer sendo verbo de ligação, porque são os verbos de ligação de estado que geram predicativos do sujeito. Então, vamos analisar aqui, ó. Sujeito. Na oração, o menino parecia ansioso. É a aparência dele? Não. É o sentimento dele, é o modo dele. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação. Sujeitos, todos, e daqui para cá eu tenho predicado. Então, lembrem. Daqui para cá, ó, tudo isso aqui chama-se predicado. Qual é o nome desse predicado? Nominal. Vocês vão ver que algumas bancas, principalmente de concursos regionais e locais, eles perguntam, identifique a oração que tem predicado nominal, identifique a oração que tem predicado verbal, ou predicado nominal, predicado verbo nominal. Então, aqui eu tenho predicado nominal. Verbos de ligação, o menino parecia ansioso, ansioso é a característica do menino, a comida está sem sabor. Sem sabor é a característica da comida, verbo de ligação. Amar é viver. Então, viver é a característica do amar. Minha bolsa é essa. Quem é essa? Minha bolsa. Então, é o meu sujeito, o meu verbo de ligação e a minha característica do sujeito. Verbos
predicados nominais. Foi? E espero que sim. Deixa eu ver se é só isso. Se eu tenho mais alguma observação para fazer. Porque eu pulo, né? Só isso. Então, lembrando que só verbo de ligação e o núcleo, se a banca te perguntar, o núcleo é predicativo do sujeito e não o verbo. Aí nós temos o predicado verbal. Predicado verbal. Tá vendo como a gente fazer a análise? Eu acredito que para você esteja sendo mais fácil. Que fazer aquela análise que a gente fez no bloco anterior, de cada verbo, como é que o verbo expressa, o estado, a ação, ou com complemento ou sem complemento, a gente começa a facilitar em identificar isso aqui, aumenta muito a possibilidade de você acertar a questão. Predicado verbal vão ser todos os verbos que não são os verbos de ligação, que não são os verbos de estado, todos. Qualquer verbo que não seja verbo de ligação me traz um predicado verbal, tá? E quem vai ser o núcleo? O núcleo desta vez é o meu verbo, e é por isso que chama verbal, porque o núcleo é o verbo de ação. Então, vamos lá, sujeito é o termo essencial da oração, daqui para cá é o nosso predicado. Que predicado que eu tenho? Verbal, porque eu tenho um núcleo com verbo de ação. A menina adora doces. Verbo transitivo direto. Cadê meu sujeito? Inexistente, olha só que legal, inexistente. Por que é inexistente? Porque eu tenho um verbo impessoal. Tem São Pedro no céu fazendo chover? Não. Choveu muito. Muito não é complemento, tá? Apesar de eu ter colocado ali complemento, muito não é complemento. Muito é o quê? Um adjunto adverbial de intensidade, que é o nosso advérbio. Lembram que eu já falei para vocês? Sempre os nossos advérbios, em qualquer situação, os nossos advérbios serão adjuntos adverbiais. Apesar de a gente não ter entrado ainda nos termos acessórios da oração, que são os adjuntos, a gente já pode saber que todos os advérbios e todas as orações subordinadas que vêm da conjunção subordinada serão também adjuntos adverbiais. João gosta da Maria. De novo, João, vou arrumar um outro nome, vou arrumar uma pessoa. Vou começar a namorar novamente. Vou arrumar um novo namorado e vou usar o nome dele aqui. Chega do João, que esse João daqui a pouco... Se eu encontrar um João na rua, hein? Eita, porra, vou falar, João, sei do seu passado, bem. Todos os dias você está comigo, ó. João gosta da Maria. O verbo gostar, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Então, tudo que está aqui, núcleo, complemento ou adjunto, vamos facilitar aqui, ó, ou adjunto, e o núcleo vai ser o nosso verbo. O último é esse aqui, eu já vou fazer uma nova tabelinha para ele, tá? Mas a primeira coisa é só para você entender como é que se faz. Eu fiz uma soma, olha só, o trem, sujeito. Então, aqui eu tenho todos os meus sujeitos, que são o mesmo. Aí, aqui no meio, eu tenho o verbo. Ó. Aí, aqui eu tenho o verbo, tá? E ali, em tese, o meu complemento. Vamos analisar. O trem chegou ontem. O que nós vimos dos verbos chegar? Quem chega, chega a. Mas ele sempre vai ser transitivo indireto? Tem complemento? Ontem é meu complemento? Ontem não é meu complemento, é apenas o meu adjunto de tempo, né? É o tempo que ele chegou. Se eu tirar o ontem, continua a mesma coisa, o trem chegou. É o estado onde ele está nesse momento. Eu não preciso dizer qual é a localização, chegou aonde, para saber que ele está onde deveria estar. Então, ele é um verbo intransitivo. E se eu tenho um verbo intransitivo, vou tentar fazer aqui sem fazer muita confusão. Apaga isso aqui. Se eu tenho um verbo intransitivo, que tipo de predicado eu tenho aqui? Aqui eu tenho um predicado verbal. Porque o verbo é intransitivo, beleza? Agora o outro. Minha nova oração. O trem estava atrasado. Ação ou estado? Estado. Verbo estar em tese, se ele tiver predicativo do sujeito, ele vai ser sempre verbo de ligação. Opa! Se eu tenho um verbo de ligação, por que é de ligação?
porque é um ser caput, ser, estar, continuar, permanecer, e tem predicativo do sujeito. Sempre que o ser caput tiver predicativo do sujeito, ele é verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, que tipo, quem que é o núcleo? Aqui é o núcleo, ó. Chegou é o núcleo. Agora, quem é o núcleo? Predicativo do sujeito. E como se chama este predicado? Predicado nominal. Beleza? Predicado nominal. Tá pequenininho lá, mas dá pra gente entender. Agora eu juntei todas as orações em uma só. Olha só, transformei essas duas orações em uma oração. Eu fiz isso para você visualizar o que acontece para chegar num predicado verbo nominal. Como é que se soma? Então, eu tenho aqui, ó, o trem chegou. Pronto, trem chegou. Intransitivo. Mas qual é o modo como ele chegou? Qual é o estado? Qual é a característica que ele chegou? Atrasado. Então, eu tenho aqui, ó, um predicado verbal mais um predicado nominal. Os predicativos, seja sujeito, seja predicativo do objeto, sempre serão predicados nominais. E a gente vai ver essa soma daqui a pouco. Então, eu tenho agora um predicado verbo nominal, que são os três tipos. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. E o verbo nominal tem dois núcleos, e cada núcleo, um vai ser verbal e um vai ser nominal. Sacou? Vamos fazer essa tabelinha, eu vou dar um tempo para fazer assim, e vou voltar com uma tabelinha já completa para você visualizar melhor, beleza? De volta! Olha só, então a gente viu que eu vou precisar de um verbo intransitivo ou um verbo de ação, qualquer verbo de ação, não importa. Intransitivo, transitivo direto ou indireto, bitransitivo, não importa. Mas, além do meu verbo de ação, que vai ser o núcleo do meu predicado verbal, eu vou precisar de um predicativo do sujeito. Vamos ver, então? Então, eu tenho aqui, ó, meu sujeito, que não faz parte dessa nossa análise, e aqui eu tenho o nosso predicado verbo nominal. A parte, só verbo. A parte do nosso verbo de ação, e aí tem que ser um verbo de ação, tá? Tem que ser um verbo de ação, porque predicado verbal só com verbo de ação. Então, eu preciso de um verbo de ação. Sair, ler, ó, sair, ler, gostar. São verbos diferentes. Pedro saiu. Ação, já identificamos. Intransitivo, transitivo direto ou indireto? Intransitivo. Ó, este aqui é um verbo intransitivo. Pedro saiu contente. Quem saiu contente? Pedro. Essa é a característica do verbo ou é a característica do sujeito? É a característica do verbo. Então, eu tenho... do verbo. É a característica do sujeito. Então, eu tenho predicativo do sujeito. E ele é meu núcleo do predicado nominal. Predicado verbo nominal. João lia o documento. Quem lia o documento? João. O verbo. É verbo de ação. Intransitivo? Não, olha aqui. Lia o que. Se eu tenho uma resposta para o que, significa, como vai ter aqui ponto de interrogação, tem acento. Como tem o que, significa que eu tenho um verbo transitivo direto. E aqui está o meu objeto direto. Quem é o núcleo do predicado verbo? Verbal? É o verbo ler. Tá? O documento não faz parte. Ele continua sendo o nosso objeto direto. João lia o documento ansioso. Quem está ansioso? O documento ou João? O documento está ansioso? Quem está ansioso é João. Então, eu também tenho o predicativo do sujeito. E agora a gente vai ver um predicativo do objeto. Maria gosta de presente. Então, vamos lá. Quem gosta, gosta de alguma coisa, verbo transitivo indireto, e o nosso objeto indireto. Quem é inesperado? Maria ou o presente? O presente. Então, aqui eu já não tenho mais predicativo do sujeito. Esta característica é a característica do presente e não da Maria.
tá? Então, aqui eu tenho o predicativo do objeto, tá bom? Então, esta é a diferença. E todos os nossos predicativos, não importa se é do objeto ou do sujeito, são o núcleo do nosso predicado nominal. Núcleo do predicado nominal, núcleo do predicado verbal é o verbo. Beleza? Vou dar mais um exemplo aqui. Ah, tá. Olha aqui. Verbos, tem uma tabelinha para vocês. Bizu da Prof. V. Os principais verbos que costumam vir com predicativo do objeto são achar, chamar, considerar, declarar, deixar, designar, tem um monte, tá? São os verbos que costumeiramente caem na prova e que costumeiramente têm predicativo do objeto. Porque predicativo do sujeito a gente já conseguiu identificar. Mas quando é que é predicativo do objeto? Então, predicativo do objeto é quando a minha característica não é do sujeito. Olha só, o verbo achar, que está aí no material como um dos verbos costumeiros a ter predicativo do objeto. Acho português difícil. Beleza, acho o quê? Objeto direto. Português. Quem é difícil? Quem é difícil? Eu, que seria predicativo do sujeito, eu sou difícil. Ou português é difícil? Português. Então, eu tenho aqui predicativo do objeto. Beleza? Eu tenho uma bolsa bonita. O verbo ter também é costumeiro de ter objeto, predicativo do objeto. Eu tenho o quê? Objeto direto. Quem é bonita? Eu ou a bolsa? A bolsa. Então, também tem o predicativo do objeto. Último, encontrei meu carro quebrado. Nossa, isso aqui em Porto Velho é a coisa mais comum. Você estaciona, deixa seu carro bonito, todo arrumadinho. O meu vive sujo, mas tá lá bonitinho. Aí, quando você volta, você fala, hein? Essa batida não estava aqui? Eu já cheguei no meu carro, não tinha retrovisor. O cara passou, acho que do ladinho, o retrovisor pendurado. Batida atrás e à frente, na traseira e na dianteira, sempre. Encontrei meu carro quebrado. Encontrei o quê? Meu carro, objeto direto. Quem está quebrado? Eu ou meu carro? Eu tô quebrada. Também, né? De vez em quando eu vivo quebrada. Não, mas aqui eu tenho o meu predicativo do objeto, porque é o carro que está quebrado. Foi? Todos esses predicativos são o nosso predicado nominal e os verbos são o nosso predicado verbal, tá? Então, aí, predicado verbo nominal. E agora vamos para os exercícios. Ah, garoto! Pode jogar na tela. Bateu uma sede. A água já começou a esquentar, coitada. Então, vamos lá. Shakespeare era inglês. O termo destacados classifica sintaticamente como... Se você errar essa daqui é aquela para o cara não zerar. Senão eu saio correndo. Me jogo na frente do caminhão. Pelo amor de Deus. Sujeito. Quem era inglês? Shakespeare. Sujeito. O meu verbo de ligação. Quem era inglês? Shakespeare. Então, está ligado ao sujeito. Então, eu tenho aqui predicativo do sujeito. Próximo. Assinale a alternativa cuja oração apresenta predicado nominal. Tá, predicado nominal. O que você tem que lembrar? Que o núcleo do predicado nominal já chama nominal porque não é verbo. Então, é o quê? Predicativo do sujeito. Para existir predicativo do sujeito, que tipo de verbo eu tenho que ter? Verbo de ligação. Então, você sai caçando um verbo de ligação. Chover é verbo de ligação? Estendi. Estendi a mão. Uma ação. Não. Na minha frente, ficamos olhando. É a ação de estar olhando. Não. Ninguém dá. Verbo dar também não. Sobrou quem? Aqui o nosso verbo de ligação. Lisbela está decepcionada. Quem está decepcionada? Lisbela. Então, aqui nós temos predicado nominal. Em relação à classificação do sujeito, a oração há 140 anos é semelhante a qual das alternativas a seguir? O que é que ele quer aqui? Uma oração que não tem sujeito e que só tem predicado. Por que que eu sei disso? Eu tenho um verbo impessoal. Há 140 anos. Faz 140 anos. Verbo impessoal. Então, eu tenho que procurar aqui um verbo impessoal. Não é verbo impessoal, não é verbo impessoal. Opa! Verbo impessoal. Não é verbo impessoal. Opa! Verbo impessoal. E aí?
qual das alternativas está certa. Dá um pause, para, volta para a explicação. Achou a resposta? Choveu ontem. Quem choveu? A chuva? A chuva choveu. Foi São Pedro que fez a chuva? Não, simplesmente choveu. Então, aqui eu tenho um verbo impessoal. Prof, então, por que o verbo haver não está? Ele está conjugado, meu bem. Quem havíamos? Nós havíamos lido. Prof, mas o verbo haver pode ir para o plural e pode ter sujeito? Pode, quando ele tem o sentido de ter. Primeiro, lembra que nós vimos lá, ó, particípio, locução verbal, haver e ter mais particípio? Está aqui. Então, o verbo haver, quando ele está ligado a um particípio, ou mesmo que ele estivesse sozinho, mas sempre que o verbo haver tiver o sentido de ter, ele pode ter plural. Então, ó, tínhamos lido a história desse povo. Então, quem tínhamos? Nós. Então, aqui não é verbo impessoal, tá? Lembre-se, o único modo de que o verbo haver tem plural é quando ele tem o sentido do verbo ter, tá? Choveu ontem, é nosso gabarito. Esse processo transfigurador da memória, desajustando e confundindo os elementos formadores, essa questão é do caralho. Gosto muito de questão assim. Essa é uma questão que ou o cara tem noção de verbo, tem noção de oração principal, ou ele vai perder a questão. Olha o tamanho deste texto. Esse processo transfigurador da memória, desajustando e confundindo os elementos formadores do episódio, antecipando e postergando a sucessão temática, interfere com a autodefesa inconsciente e instintiva, perturbando a sequência lógica da narrativa. Se fudeu. E aí? O núcleo do predicado, olha só, o núcleo do predicado da oração principal é um verbo empregado sem complemento. O cara deixou em branco. Primeiro que o cara tem aqui, ó, o núcleo do predicado. Tá, eu tenho predicado verbal, nominal, beleza, ele diz que é um verbo. E esse verbo está sem complemento. Aí você vai ter que saber se tem complemento ou não, e você vai ter que lembrar o que é o núcleo com verbo. Então, vamos por parte. Para ter um predicado com núcleo de verbo, o que é que eu tenho de ter? Verbo de ação. Já começa aí. Verbo de ação. Então, você vai procurar. Se eu achar um verbo secapfit ou um verbo que tenha estado, a questão já está errada. Então, eu tenho que sair procurando. Mas está muito grande isso aqui. Está muito grande. Então, procure um verbo, ó, desajustando, confundindo. Mas ele está sendo o verbo da ação? Não, porque eu tenho vírgula. Opa, tenho vírgula aqui também. Lembram que eu sempre falo para vocês? Sujeito, verbo e complemento. Sempre que eu tiver sujeito, verbo e complemento, não posso separar por vírgula. Mas o que é que eu posso fazer? Colocar duas vírgulas e escrever um monte de coisa aqui dentro. Colocar duas vírgulas e escrever um monte de coisa aqui dentro. Por quê? Porque isso pode ser eliminado. Então, vamos tirar esse monte de vírgula e eliminar esse monte de coisa para ver onde a gente chega? Ó, isso aqui pode ser tirado, isso aqui pode ser tirado, isso aqui pode ser tirado. Isso tudo aqui pode ser tirado. O que sobrou? Esse processo transfigurador da memória interfere como autodefesa inconsciente instintiva. Pronto. Olha que maravilha. Então, você precisa desses dois conhecimentos para responder essa questão. Núcleo de predicado com verbo, tem que ser verbo de ação. Então, a gente vai olhar. Quem interfere? Meu sujeito, está aqui em azul. Verbo de ação ou estado? Ação. Como autodefesa inconsciente instintiva. Este como aqui é uma preposição fazendo um verbo de ação intransitivo, ou um verbo de ação intransitivo, não, transitivo indireto, ou um objeto direto? Não, ele está apenas mostrando o modo como é.
como ele interfere, o modo como ele interfere. Então, isso aqui é um adjunto adverbial. Ai, professora, começa a vontade de chorar quando acontece isso. Eu sei, tá? Eu sei que é uma questão difícil, mas eu trouxe para você aprender a responder esse tipo de questão. Isso aqui é treino. Então, eu vou olhar no meu verbo, eu vi que eu tenho um verbo de ação. Este verbo de ação é intransitivo porque ele não tem complemento. E isto que está aqui, eu tenho que começar a ter a sensibilidade para identificar que é um modo e não o complemento desse verbo. Então, sim, a minha questão está certa, porque está sem complemento, porque a continuação aqui é o modo. E o restante é só bloco explicativo. Foi só um bloco a mais que ele quis colocar. Sujeito, verbo e morreu. O restante acabou. Sujeito e verbo intransitivo. Foi? Então, está certinha a questão. Deixa eu ver se tem mais uma. Última questão do bloco. E aí, vamos para o nosso próximo bloco, que vão ser os termos integrantes da oração. Vamos lá, então. Na sentença, mas se formou, temos o quê? Ele quer saber que tipo de predicado que nós temos. Mas se formou, volta para o texto. Quem se formou? Vamos ver aqui, ó. Conseguiu fazer todo o curso de medicina sem ver uma gota de sangue. Houve momentos em que precisou explicar os olhos fechados. É concentração, professor. Nossa, a pessoa não gosta de sangue, faz medicina, é foda, hein? Mas se formou. Hoje é médica de sucesso. Não na cirurgia, claro. Então, quem se formou? A médica de sucesso. Se formou. Então, eu tenho aqui, ó, mas se formou. Cadê? Eu tenho... Peraí. Mas se formou. Pronto. Ação ou estado. Já começa por aqui, para eu saber, porque ele perguntou verbo nominal, nominal, verbal, predicativo do sujeito. Então, eu tenho aqui, é um verbo. Que tipo de verbo eu tenho? Uma ação. Precisei de complemento para entender que ela hoje é médica? Não. Somente se formou é o suficiente para eu saber que esse verbo está completo. Então, eu tenho aqui um verbo intransitivo. Se ele é intransitivo, ele vai ser o núcleo do meu predicado. E o que é que eu tenho aqui? Verbo nominal? Eu tenho aqui algum predicativo de sujeito ou predicativo de objeto? Não, então não é. Tenho verbo de ligação? Não, não tenho verbo de ligação. Esses dois a gente já sabe que não é. Então, o que sobrou? Predicado verbal, tá? Desse jeito que a gente faz nossas questões. Fechamos, então?